Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Na companhia do Jorge Brandão, na companhia do Diógenes Chaves, né? Hoje sem a Márcia de Faux, sem a sua presença física aqui, mas a Márcia, né, vai estar também nos acompanhando, tanto quanto possível, e nos trazendo, nos mandando boas irradiações, boas vibrações, boas energias. O tema que hoje queremos partilhar com os nossos telespectadores é um tema que é muito amplo e que se chama Justiça das Aflições. Justiça das Aflições, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos? Pois é. Jorge Brandão, como é que a gente pode introduzir esse tema nesta partilha que queremos fazer hoje com os nossos telespectadores? Bom, agradecendo a todos mais uma vez, né, pelo prestígio, pela honra de nos assistirem, de estarem conosco, compartilhando, algumas vezes colocando sugestões de perguntas também, o que engrandece muito o nosso programa, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, é importante a gente lembrar que o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é o mais longo capítulo do Evangelho, né? É onde a espiritualidade colocou, né, mais questões para tentar nos esclarecer sobre isso. Um nome que o Espiritismo tem é o Consolador, né? O Consolador Prometido. O Espiritismo tem essa característica de consolar. E quando se trata de aflições, que é um tema bastante delicado, porque todos nós já passamos por aflições, podemos estar passando agora e passaremos no futuro. Isso faz parte da nossa caminhada aqui nesse plano terreno, num mundo de provas e expiações, né? Todos nós temos essa questão. Então o Espiritismo, por isso ele é o consolador em primeiro lugar. Ele não é o esclarecedor em primeiro lugar, mas sim em segundo lugar. Né? Ele consola, primeiro ele estende a mão, né, ajuda, e depois vai tentar esclarecer se nós estivermos dispostos a ouvir esses esclarecimentos. Eu faço um exemplo, né? Se a pessoa está, por exemplo, se afogando, o que nós temos que fazer? Nós temos que acolher aquela pessoa, nós temos que salvar, de alguma forma, buscar ajudar aquela pessoa naquele momento que ela está passando. E depois, se nós tivermos tempo, nós vamos esclarecer, olha, é interessante que tu aprenda a nadar, né? E aí ela vai entender que ela realmente, aprender a nadar é importante, né? Então, isso que o Espiritismo está nos propondo é para que nós possamos lidar bem com as aflições, que nós nunca estaremos livres delas, né? Muito bem. Diógenes? Esse exemplo que o Jorge deu é muito interessante, porque quando a gente está em processo de aflição, de sofrimento, a gente não raciocina muito bem. O raciocínio não funciona muito bem. Por quê? Porque quando a gente está numa agonia, numa angústia, a gente entra naquele processo que a gente chama de luta e fuga. A gente entra num automatismo, numa impulsividade, e a gente fica buscando por alívio a todo momento. A gente se identifica tanto com aquilo que não consegue separar a aflição de nós mesmos. Com certeza. Pegando o teu exemplo, Jorge, foi muito bom. A pessoa está se afogando. Quando vem alguém para salvar, ela não vai primeiro olhar para a pessoa para ver se é o pai, se é a mãe, se é o filho, se vale a pena eu subir e botar ela para baixo. Não. Ela vai sentir alguém do lado, ele se agarra para poder se salvar, porque ela não tem discernimento naquele momento, pela agonia do sofrimento, ela quer se salvar. Então é muito interessante isso, Jorge, da gente primeiro acolher, chamar, dizer, olha, eu vou te ouvir, vou te acolher, né, vamos ver quais são as tuas angústias, e depois começar a esclarecer. Então o Espiritismo veio com esse primeiro passo de consolação, né, de consolar. Eu vejo como a gente contextualizar o sofrimento da pessoa. Ela precisa dar um significado para o sofrimento, ela precisa dar um sentido, que a gente fala muito aqui no subtítulo do programa, dar um sentido para aquela dor, para que a gente consiga encontrar a justiça. Porque senão o sofrimento fica muito injusto. É o aleatório, é o acaso, é pela sorte, então a gente fica uma coisa muito solta. Então quando a gente começa a dar um sentido para as nossas dores, para as nossas angústias, e o Espiritismo traz esse sentido de maneira bem profunda até, na medida que a gente vai estudando a doutrina, a gente vai compreendendo melhor, vai dando muito sentido, e a gente vai vendo a justiça
do porquê que nós estamos naquela situação, que a gente não está ali porque Deus joga dados. Se caiu 5, pro Jorge. Tem um porquê, tem uma justificativa e um para quê. Né? Com qual a finalidade dessa minha angústia? Qual é a finalidade da minha aflição? Tá me levando para onde? Eu tenho algum ganho com isso? Então são questionamentos muitas vezes que ficam no vazio. Pensar que Deus, por exemplo, você vai nascer com deficiência física, né? Ao acaso, não existe, né? Não existe acaso, né? A grande pergunta para mim é exatamente o para quê. Porque o porquê muitas vezes nos remete a querer, nos incentiva, nos empurra a querer uma resposta para a minha questão momentânea. Por que que eu estou passando por isso? E aí vem o sentimento da injustiça. O porquê normalmente nos remete ao sentimento da injustiça. Por que comigo? Por que comigo essa dor? Por que comigo essa perda? Por que comigo esta provação? O que eu fiz de errado nesta vida? E se tem uma concepção mais ampla da existência, né? O que eu fiz de errado em outras vidas? O que eu não lembro? O que eu não lembro? O que eu estou pagando? Né? Mas não é essa a pergunta. A pergunta é exatamente o para quê. Porque o para quê, ela nos coloca de frente e para frente com o futuro. Com a caminhada, com o processo, vida e movimento. Para quê? Porque aí nos dá a noção da finalidade, do propósito. E Deus tem para cada um de nós um propósito divino. E cada um de nós tem uma missão para cumprir, tem uma caminhada, seja como resgate, seja como reparação, seja como oportunidade de avançarmos no nosso processo evolutivo. E o que me chamou a atenção na leitura desse capítulo é a própria posição de Kardec. Porque Kardec faz aqui um comentário nesse subtítulo, que é um dos itens aqui desse capítulo, que exatamente tem esse título, que é o título do programa de hoje, Justiça das Aflições. Kardec coloca o seguinte: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Então é aquilo que tantas vezes as próprias pessoas, de certa forma, nos cobram. Mas vocês espíritas gostam de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. O que a gente faz é buscar a compreensão, a razão, o para quê do sofrimento e de qualquer situação enfrentada. Certo. Paulo de Tarso, né, nos coloca, nos faz uma chamada muito interessante, que é: de nada adianta recalcitar contra o aguilhão. Ou seja, de nada adianta nos lamentarmos, né, nos maldizermos a Deus pelo que estamos passando. Né? É preciso que a gente compreenda que todos nós que estamos aqui no mundo de provas e expiações, nós estamos aqui sujeitos a essa lei das aflições. Todos nós passaremos por aflições, né? Então isso não tem como ser diferente, né? Nós temos que entender que também somos imperfeitos. Né? E às vezes é mais fácil a gente compreender as nossas. Eu sou imperfeito, errar humano. Mas a gente precisa entender que todos nós somos imperfeitos. Os outros também são imperfeitos, né? E os outros podem nos machucar, né? Os outros podem nos causar algum dano, né? Porque nós estamos convivendo entre imperfeitos. E entre imperfeitos as aflições afloram. Sem dúvida. Jesus nos falou, né, que neste mundo nós teríamos aflições. Sim. Ele fez uma afirmação, ele não disse que talvez, de repente, o Vicente poderá ter. Não, ele estava dizendo, a visão de Jesus era muito ampla. Ele estava olhando todo o nosso processo evolutivo. Porque como nós somos seres ignorantes e que nós estamos em busca da perfeição, nós aprendemos por tentativa e erro, e a vida é uma escola. Então, haverá momentos que nós vamos errar, que nós vamos tropeçar e que nós não vamos dar conta. E é nesse momento, o momento mais delicado, porque é natural que a gente faça o quê? Que a gente se desespere, que a gente culpe Deus, que a gente culpe o outro. E nesse desvio, a gente acaba sofrendo o dobro.
Então o que Jesus disse, tenha bom ânimo. Qual é a mensagem? Calma, isso passa porque faz parte do teu processo de caminhada, né? E olha só, o Jorge falou que nós convivemos junto com outras pessoas que também estão sujeitas ao sofrimento, outras pessoas que também estão buscando pelo processo evolutivo e que elas erram também. E passam por maus momentos como nós também passamos, né? A mesma coisa. Então, assim, não é natural que diante dessa convivência a gente não se atrapalhe um pouco e não se colida um pouco com o outro, só que isso faz parte da vida, né? Às vezes uma pessoa vai nos trair, ou vai nos enganar, ou vai mentir pra gente, né? E a gente se dói muito com isso. Mas a primeira questão é, por que eu tô só sentindo isso? Por que isso tá me incomodando? E não querer ir lá resolver o BO, né? E sempre jogar pra dentro da gente. Porque todo mundo aqui tá numa mesma caminhada. Todo mundo aqui, eu também. Sim. Então é desafiador, realmente é desafiador. Mas que a gente entenda dessa vida futura, né, Vicente? Para mim sempre será fundamental. É um marco divisório para a compreensão, tá? Das dificuldades que nós enfrentamos, que já enfrentamos e outras que vamos enfrentar. Também está na questão 132, vamos voltar lá outra vez, né? Acho pela 1ª vez, voltando à questão, porque para mim ela se encaixa. Quando a gente busca qualquer tipo de informação aqui na compreensão desse tema, Kardec, para mim, aqui levanta questões que nós deveríamos mergulhar, nos debruçar sobre isso, mas e que, de certa forma, estão resumidas, respondidas na questão 132. Tá? Qual é o objetivo da encarnação? O que é que estamos fazendo aqui? Deus impõe a encarnação para que possam chegar à perfeição. Pronto, esse é o nosso destino. Não é a dor, não é o sofrimento, não é a morte, mas teremos que passar por isso, porque a espiritualidade também responde a Kardec. Pela expiação ou pela missão. Pela expiação, no resgate necessário. Pela restauração. Sim. Pelo reparo. E quando passarmos por isso, pela missão, com a compreensão da oportunidade. E aí o alerta da espiritualidade nessa mesma questão, não sem antes passarem por todas as vicissitudes das experiências corporais. Então, num determinado momento, teremos sim turbulências, teremos dificuldades, teremos aflições, né, naquilo que Diógenes colocou. Nesta mensagem de Jesus, trazida por João ali, capítulo 33 ou 16 de João, né, no capítulo 16 de João, versículo 33, exatamente isso. No mundo tereis aflições, porém, como disse o Diógenes, mas tende bom ânimo, ou seja, tende calma, tende confiança, tende fé, e ele arremata. Porque eu venci o mundo. Você colocou como exemplo. Exemplo vivo. Né? Então, Jesus parece que na primeira frase, né, nos traz assim uma sentença quase que insuportável. Na vida no mundo tereis aflições. Tereis aflições, mas tende bom ânimo, tende fé, tende esperança, tende a confiança, porque e aí sim ele dá o recado final, eu venci o mundo, e passando pelo que ele passou. Sim, uma experiência que eu tive com um amigo que me colocou algo que é bem interessante, né? Ele disse assim, as religiões sempre explicaram que está tudo na vida futura, mas eu não consegui entender, e só o Espiritismo que me explicou, que é o seguinte, se eu vou chegar na vida futura, né? Por que eu passo por tantas provações e aquele que está ao meu lado não passa por nenhuma e vai chegar no mesmo endereço que eu? Qual é a explicação? E ele disse, as religiões não conseguiram explicar isso, né? E aí a explicação é simples, são aquelas necessidades de resgate, né? São aquelas necessidades de resgate que nós temos, uns têm mais, outros têm menos, né? Porque para nós conseguirmos esse processo evolutivo, em primeiro lugar, quando nós erramos, o primeiro comportamento qual seria? Arrependimento. Né? Seria arrependimento. Segundo comportamento, né, seria a expiação. Né? Nós precisamos sentir essa dor que o outro sentiu, né? E terceiro, né, seria a reparação.
Então, é como se, por exemplo, eu bato no teu carro, Vicente, eu venho em alta velocidade, bato no teu carro e digo, poxa, Vicente, eu tô arrependido, eu não deveria ter corrido, eu sofro com isso, tá bom? Tchau. Não, para um pouquinho, vamos reparar isso aqui. Esse é só o primeiro passo. Então, tem que reparar isso, né? Então é interessante que nós precisamos passar, porque quando nós fizemos alguma coisa, algum mal, alguma coisa, para nós parece até, isso aí eu errei, tudo bem, mas para quem está do outro lado, a dor é muito maior. Sem dúvida. Então, não é uma questão de castigo, é uma questão de necessidade de entendimento, de compreensão, que nós precisamos passar por situações que nós já provocamos. E de onde é que vem essas diferenças? Aqui Kardec faz também, né, uma referência na sequência aqui do seu comentário inicial, né? Seria um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. E disse, para ter mais mérito. Mas então, pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar esta posição? Será que não fizeram? Porque assim como essa mensagem nos remete à vida futura, à compreensão, à fé na vida futura, nos dá esse ânimo, nos dá esse conforto, nos dá essa esperança, mas a vida passada nos dá a explicação. Sim. Nós não fomos feitos diferentes, nós fomos feitos iguais. Nós nos tornamos diferentes pelas nossas próprias ações ou omissões em encarnações passadas. E aí vem a conexão do passado, do presente e do futuro, da vida material com a vida espiritual. Senão, como explicar, né? Uma criança nascer com graves deficiências, né? Nascer tetraplégica, nascer cega, nascer com vários... Não tem explicações na vida presente. Né? Tem resgate envolvido aí. Isso aí. E não é só para ela, é para a família. Né? Eu entrei numa conversa uma vez com um amigo meu, que ele era a favor ao aborto dos anencéfalos, né? Daí o questionamento para ele foi assim, conversando ali, mas qual é a causa de uma criança nascer com hidrocefalia? Né? Qual é a causa disso? E ele disse assim, eu tenho a causa, é a genética. Eu te justifico pela genética. Mas daí eu disse assim, tudo bem, mas por que essa criança foi submetida a essa genética e eu não? Onde é que está a régua? Sim. Se ela tem outros irmãos e nenhum teve esse problema, né? Por que ela tem que passar por isso, por esse pequeno tempo de vida? E por que eu evitaria isso? Né? Então, é essa questão. A gente sempre, a resposta sempre vai, a reencarnação ela sempre vai esclarecer muito e não nos deixar dúvidas, porque ninguém vai passar por aquilo que não esteja precisando, que não seja necessário para o seu processo evolutivo. Né? E nisso aí, Jorge, que tu falou, me veio à mente agora uma frase citada por André Luiz, psicografada pelo Chico, que diz: na vida existe injustiça, mas não existem injustiçados. Né? Porque se houvesse, seria um erro de Deus, né? Sim, seria não acreditar na justiça. Tem uma falha na engenharia. Exatamente. Então, Jorge, desculpa, não era pra ti. Deus não funciona assim, né? Manda uma mensagem errada, mandou pro Jorge. Jorge, desculpa, deleto, é pra ti. Não, ele sabe exatamente pra quem tá mandando. Não erra o endereço, né? É verdade. Tem a questão 988, o Jorge estava falando ali. Qual é o número da questão? 988, Livro dos Espíritos. Tá. Eu tô com a 78 aqui. Vamos ler essas duas aí. Olha aí. Porque assim, o Jorge falou assim, mas tem pessoas que vivem tão bem, que a gente olha para elas assim, mas tem uma família bonita, tem uma boa saúde, pessoas que vão a 80, 90 anos, que nunca internaram no hospital, faz um exame, tá tudo direitinho, tudo perfeito, a gente vai fazer uma avaliação da vida dessa pessoa, ela nunca passou por grandes problemas na vida. E a gente diz, e essa pessoa reencarnou para quem então? Ela não tá espiando nada, não tá... Qual seria o motivo da reencarnação dessa pessoa então, né? Se aparentemente ela nunca passou por nenhuma aflição. E aí a pergunta é, há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma.
que nada precisando fazer por si mesmas, se conservam isentas de cuidados. Eu até conheço uma ou duas pessoas assim. Provará essa existência ditosa que elas nada têm que espiar da existência anterior? E daí a espiritualidade dá uma resposta. Aparentemente não, né? Conheceis muitas dessas pessoas? Enganaste se pensas que há em grande número. Não raro, a calma é apenas aparente. Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas quando a deixam, percebe que não lhes serviu para progredirem. É como se Deus tivesse dado uma enxada muito bem afiada, uma ferramenta muito boa, de uma boa marca, e ela deixou enferrujar em escada. Deixou enferrujar. Então, assim, o que eu fiz para aproveitar minha saúde, para aproveitar a boa gerência que eu fiz da minha existência, eu aproveitei esse tempo e essa saúde no quê? Para ficar só ali. Porque não fazer Parábola dos talentos, né? Parábola dos talentos. Não fazer o bem também é um mal. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado, assim, quando a gente diz assim, poxa, mas por que fulano tá tão bem e eu tô aqui na pior, tô passando por altos e baixos, meu Deus do céu. Calma. Não, e essa questão, a gente nunca pode fazer essa análise nesse julgamento, porque às vezes, como diz ali, a aparência é uma coisa. Claro. O que a pessoa está vivendo internamente é diferente. Né? É diferente. Os desafios que ela tem, só ela que sabe. Verdade. E nos remete de novo a um olhar para o passado. Né? O que será que já não enfrentou em outras encarnações para chegar... silêncio do travesseiro. Então, tudo isso precisa ser considerado nessa abordagem muito mais ampla, né? E é natural do ser humano ficar se comparando. Né? Por que eu e não aquela pessoa? Por que eu tenho que passar por tudo isso e fulano deram certo na vida? A gente não ouve muito isso. Sim, mas aí nós temos que ter esse entendimento que o Espiritismo nos traz, que nós já vivemos muitas existências e viveremos outras tantas. Né? E aí a reencarnação... Isso quer ampliar. Isso amplia a visão. Não, mas se nós enxergarmos, como o Vicente já lembrou aqui várias vezes, a vida somente entre o berço e o túmulo, nós nunca vamos compreender. Nós vamos fazer um recorte que não vai ser possível ter compreensão. Né? Por isso a nossa doutrina, né, nos ajuda, né, nos dá essas ferramentas para que a gente possa compreender. É como tu chegou aqui, o Jorge chegar aqui e nos dá uma notícia, falar alguma coisa sobre a vida de alguém, fazendo uma fofoca aqui. Porque fulano é isso, fez isso. Ele afirma. Nós temos um recorte da realidade. Sim, mas daí a gente se aprofunda. Não, vamos tentar nos aprofundar melhor nessa informação do Jorge. Foi porque fulano me disse uma vez num bar lá. Que Pô, já ampliou, contextualizou de onde ele tirou, já perdeu a credibilidade do que ele estava falando. Porque isso, o Espiritismo nos dá uma visão transcendente da vida terrena. Né? E essa compreensão transcendente faz com que a gente realmente tenha um maior poder, né, de aceitação, que não quer dizer acomodação, né? Porque nós precisamos fazer a nossa parte sempre, né? Colocar nas mãos de Deus o que não pode mudar e fazer a nossa parte no que é possível mudar, né? Eu falei em vicissitudes, fazendo uma referência à questão 132, e Kardec aborda aqui na sequência também desse item, justiça das aflições, né? Quando ele diz o seguinte: as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou, primeiramente pelo Espiritismo, que disse pela voz dos Espíritos. Quer dizer, o que o Espiritismo ensina é trazido pela voz dos Espíritos, de quem já passou por essa experiência, como nós passamos por essa experiência carnal em outras encarnações, e também já vivemos em muito tempo no mundo espiritual. Por isso que estamos por aqui de passagem, num processo de aprendizagem que às vezes é um sopro. Por isso a necessidade de tentarmos compreendê-lo e aproveitá-lo da melhor forma.
E a necessidade de passarmos para o próximo bloco. Compreendermos também os limites desse tempo aqui, cujo primeiro bloco, né, está com o seu tempo esgotado. É por isso que eu nem quis avançar nos outros itens, entre eles, causas atuais das aflições. Tem também causas atuais das aflições. Vamos falar sobre essa e outras questões no próximo bloco. Vamos agora fazer o intervalo. O Despertar Espírita já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Lazer em futuro. Saúde em rotina. Medicina humanizada em arte. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. A Restore Car Service tem a melhor equipe dedicados à manutenção estética do seu carro, usando tecnologias modernas e técnicas avançadas nos processos de polimento e espelhamento com proteção cerâmica Nano Protect, funelaria e pintura, higienização e mecânica preventiva. Visite nossa empresa na Duque de Caxias 1920 ou pelo 99966 9094. Restore Car Service, seu carro novo de novo. Há 30 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Começando a pensar na sua vida financeira, o primeiro passo para colocá-la em ordem é abrindo a sua conta. Para ajudar no controle da sua vida financeira, ter uma conta é essencial. Com ela, você passa a ter acesso a produtos e serviços que te ajudam a alcançar os seus objetivos. Ao abrir sua conta no Sicredi, você passa a ser um associado. Aqui, você é mais do que um cliente, também participa das decisões e resultados financeiros, além de contar com relacionamento próximo e soluções financeiras pensadas para suas necessidades. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, aqui na TV Diário, hoje na companhia do Jorge Brandão, do Diógenes Chaves e sempre, é claro, com a sua companhia. Causas atuais das aflições. E aí diz o seguinte: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente e outras fora dela. Como é que se explica isso, Jorge? Olha, Chico Xavier fez uma pergunta para Emmanuel interessante. Ele perguntou assim: aqui na Terra, quem é que é criminoso? Quem é criminoso aqui? Olha a resposta que Emmanuel deu. Qualquer um de nós que ainda não foi descoberto. Opa! Então, quem de nós, né, pode apontar o dedo para alguém, né, seja nesta ou em outras existências, né, e é preciso, dentro dessa questão, a gente fazer uma avaliação, né, porque, por exemplo, se nós estamos com uma gastrite muito intensa, né, e isso causa muita dor
e pode até levar a uma doença mais grave, como um câncer, não adianta também nós culparmos o passado. Nós temos que refletir sobre como nós estamos agindo. Será que nós não estamos nos estressando demais? Será que nós não estamos guardando mágoas? Né? Será que nós não estamos angustiados e não aceitando os desafios que nós temos aqui? Então, assim, as aflições também, as dores podem ser do passado, muitas vezes, mas também pode ser do presente, né? Ah, sim, exatamente. E geralmente é tudo que nos remete ao desequilíbrio, seja na alimentação, no hábito de fumar, os pensamentos, bebidas, exageros em qualquer prática. Desequilíbrios. Qualquer sentido, né? Qualquer sentido. Eu lembro quando, eu acho que era no 3º semestre do curso de psicologia, eu era colega do Jorge, nós éramos colegas, né, Jorge? Isso. E daí, eu não sei se o Jorge lembra, mas certa vez a gente estava pelos corredores da faculdade lá e a gente parou para conversar. E daí não sei qual era o motivo do assunto, por que tu escolheu psicologia, para fazer psicologia e tal. E eu disse pro Jorge assim, Jorge, sabe que eu escolhi psicologia porque muitas das nossas aflições, das nossas angústias, das nossas dores, cara, tem causa espiritual, né? E aí, imagina, né, tantas faltas que muitas vezes a gente cometeu, tantas coisas para resgatar aqui, e a gente tá com dificuldade, às vezes são conflitos da alma, né? E que a gente acha que é um conflito psicológico do momento agora e tal. E eu achei interessante fazer psicologia para estudar isso melhor. E daí o Jorge me falou ao contrário. Ele disse assim, pois é, eu tô fazendo psicologia, também a gente compreende essa coisa, a questão espiritual, mas muitas das nossas aflições são de agora, de conflitos psicológicos da infância. Eu disse, cara, tem muito sentido. Por quê? Porque eu tava com aquela visão só daquele ser que estava estudando espiritualidade, né? Porque quem estuda só o espiritismo muitas vezes pode ter essa visão. Todo e qualquer conflito que eu tenho, joga pra vida passada que deve estar lá. Cara, às vezes é um conflito lá da infância, que foi agora, né? As causas das aflições... Um trauma, né? Um trauma lá da infância, quando era pequeno, não de outra vida. A raiz pode estar aqui, né? E que a gente fazendo, às vezes, um tratamento psicológico, ressignificando, organizando aquilo, pronto, né? Dá uma alívio. E é por essas e outras, né, Diógenes, que nós nos aproximamos e estamos juntos hoje novamente, né? Aqui nesse programa. Porque nós realmente temos muitas ideias em comum, muita vontade, né, de aprender, de entender. Então isso foi muito bom, né? A nossa convivência na faculdade foi... Perfeito, eu não cheguei a me formar, eu fui até o 5º semestre, né? Mas a psicologia me ajudou muito, me trouxe muita compreensão também nas questões do dia a dia, nas questões emocionais, né? Kardec faz uma listagem aqui, né, de problemas, de situações, de causas que podem ser adquiridas, criadas nesta existência. Diz o seguinte, remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência? Eu posso passar com o sinal vermelho. Eu tenho livre-arbítrio. Deus nos deu a graça do livre-arbítrio. Eu posso fazer as minhas escolhas. Agora, eu estou correndo risco de ser responsável por um acidente, de me envolver num acidente. Enfim, imprevidência. Por conta do seu orgulho e da sua ambição, e aí vem sempre aquilo que a gente tem tantas vezes refletido, né? A busca do ter e do poder. A própria frase de Jesus, eu venci o mundo, que para mim é completamente diferente de eu venci no mundo. Vencer no mundo significa muitas vezes, não necessariamente, nem deve ser isso, e muitas conquistas ocorrem pelos caminhos, digamos assim, justos, legais, mas muitas vezes nos leva esta competitividade a querer ser sempre o melhor, o mais bem-sucedido, nos leva a perder a noção dos valores e dos princípios. E aí muitos acabam vencendo no mundo sem vencer-se a si próprio, por conta muitas vezes do orgulho
e da sua ambição. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e mesmo suscetibilidade? E aí tem mais, esta lista é longe, mas é nesta linha, nesse caminho, dentro das causas, né, que são desta existência, ou que podem ser desta existência. Eu gostaria de fazer um pequeno resgate aqui de Kardec, né? Que Kardec realmente é um ser brilhante, né? Que um pesquisador nato, né? Um homem justo, nós podemos dizer assim, né? E quando ele começou quando começaram os fenômenos na França, no início da segunda metade do século XIX, todo mundo começou a pesquisar aqueles fenômenos, né? Como algo assim sobrenatural e tal. Mas Kardec, com seu olhar, né? Muito mais aprofundado, ele teve uma visão diferente. E ele tirou desses fenômenos, basicamente, quatro informações importantes. Primeiro, a presença de Deus. Ele começou a entender o sentido de Deus, de bondade, de misericórdia, de justiça, através das explicações dos Espíritos, né? Segundo, a imortalidade da alma, né? Que trouxe para um certo alívio, um certo entendimento das injustiças terrenas, né? E depois, a pluralidade das existências. E por fim, além da reencarnação, que é a chave do Espiritismo, a lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito está aqui no capítulo Bem-aventurados os aflitos, onde nós entendemos, né, que toda a causa tem por si, né, um efeito que está ligado. Eu faço um exemplo da limitação da nossa justiça terrena comparada com a justiça divina. O exemplo pode ser um pouco duro, mas dá para a gente compreender. Por exemplo, um homem, por ciúme, né, ele acaba assassinando a sua esposa, num ato de extrema violência, e depois se suicida. O que a justiça pode fazer? O que a justiça terrena pode fazer em relação a esse caso? E mesmo que ele no tentativa de suicídio ele sobrevivesse e depois fosse preso, ela ia resolver a questão do assassinato daquela esposa, né? Então são coisas que só a reencarnação explica, né? Porque hoje a média de esclarecimento dos crimes no Brasil é muito baixa, é em torno de 50% a 60%. Os outros crimes ficam sem saber o causador. Como isso fica impune? É só mesmo a reencarnação para fazer a justiça. E é uma justiça com amor e caridade. É uma justiça onde Deus dá àquele que faltou possibilidades de voltar ao caminho reto. Não é uma justiça que castiga, é uma justiça que realmente tende a ensinar. Pois é, porque aí nós poderíamos entrar numa reflexão a respeito de outras várias circunstâncias dentro da visão da lei dos homens, digamos assim, que é a própria reincidência. A reincidência é a prova de que a pena aplicada não foi uma pena de recuperação. A pena é punitiva. É punitiva. Não foi, por exemplo, de reeducação, né? Às vezes nem de ressocialização, aliás, quase poucas vezes é de ressocialização. Tá? É para dar uma satisfação à sociedade de que se fez alguma coisa, mas não se tem preocupação com resolver. É uma prática que é comum dentro de uma estatística, por exemplo, de ocorrências. Determinados crimes se repetem com mais frequência, né, por várias razões. Então, se mostra o quê? Que a justiça humana, ela é necessária, absolutamente necessária em todas as suas instâncias, claro, mas ela nem tem a capacidade de ter essa abrangência quando se fala na verdadeira recuperação. No máximo dá uma resposta para a sociedade e fica por ali. Tu, como advogado, né, traz essa observação muito, muito clara, né, e nos mostra que a justiça divina está muito, muito, muito aquém da justiça divina. Nós estamos estudando as leis morais, né, e nós vamos estudar no último capítulo, qual é?
lei de justiça, amor e caridade. É a última lei. É a última que nós vamos tratar, porque a justiça só é justiça quando ela tem amor e caridade. É verdade, é verdade. Enquanto vocês falavam aqui, eu estava refletindo sobre o tema ali, né, que é causas atuais das aflições, né. Tem uma história que eu vi numa doutrinária que foi bem interessante, assim, um exemplo bem simples, do rapaz que estava viajando e foi a 160 por hora no carro dele e capotou e acabou desencarnando, né? E depois ele deu uma comunicação 10 anos depois, achando que estava no acidente ainda. E isso traz uma reflexão bem interessante, né? A questão da imprudência. Pega o exemplo do trânsito. Bom, eu sei o que é certo e o que é errado eu fazer no trânsito. Eu tenho ciência disso. Mas eu vou lá, por bancar o esperto, por pressa, né? Por imprudência, eu excedo velocidade, eu passo um sinal vermelho, eu costuro, eu uso o meu livre-arbítrio equivocadamente. O meu livre-arbítrio de forma errada. E acabo excedendo. Então, imagina assim, eu estou viajando lá e a placa é de 80 km por hora. Eu estou a 80 km por hora, cumprindo o meu dever, e o meu mentor sentado do lado, viajando comigo. Não, Diógenes, qualquer coisa, se acontecer contigo, né, tu tá cumprindo a tua parte, nós combinamos isso, né, nós combinamos, eu tô aqui do teu lado, né, então se alguma coisa acontecer aqui, eu vou intervir, eu vou te ajudar, eu vou te auxiliar, beleza, ó, cada um cumprindo seu contrato. De repente eu começo, vou a 100, vou a 120, já corto 2 caminhão, e ele, bom, dá licença, né? A partir daqui é por tua conta e risco. Não é assim? Assume. Aqui é pelo tu ter teu livre-arbítrio. Assume tuas atitudes. Assume a tua responsabilidade, mas eu não vou poder compactuar com isso. E sai do carro. Então, assim, muitas das nossas aflições, das situações que a gente se coloca nessa vida, é por imprudência aqui mesmo. Às vezes não estava nem assim, ou seja, nem estava escrito, vamos dizer assim, ou planejado para a gente passar por uma determinada aflição, mas a gente vai lá e busca, né, por imprudência, e tá, mas onde é que está escrito que não pode? Aqui, ó, a consciência, sim. As leis de Deus. Eu vou fazer um parênteses bem rapidinho, porque nosso tempo hoje está curto, né? Uma história de Chico com o Quincas. Quincas era um contador que auxiliava o Chico na casa e tinha uma relação muito próxima com ele, e aconteceu um assalto lá nesse escritório de contabilidade, onde foi totalmente revirado, foram roubados todos o que tinha de valor ali e foram estragados toda a documentação. E o Quincas chegou na casa espírita e disse, poxa vida, com aquela tristeza, com aquela sombra, né? E o Chico percebeu, né, claro, que o que estava acontecendo, que ele estava mal. E aí foi até que ele contou, o Chico, Chico, contou a história, me aconteceu isso, eu não consigo, eu não tô. E sabe o que o Chico disse? Que bom a gente recompensar, né? Que bom a gente pagar. Devolver. E tu tem condições, né? Aconteceu para ti porque tu tem condições. E isso é importante a gente lembrar sempre, né? Que Deus nos dá provas, mas também nos dá condições, nunca nos desampara, né? Sempre vai estar conosco, o nosso mentor, né? Nós vamos estar sempre bem amparados para vencer esses objetivos. Na mensagem do benfeitor Emmanuel, no livro Inspiração, pela psicografia de Chico Xavier, Emmanuel diz o seguinte: podemos encontrar alento para momentos difíceis. E aqui é a mensagem dele: acolhe as tuas dificuldades quando não consigas extingui-las, sanando-as pouco a pouco sob o esforço da tua energia serena. Não fujas à luta que a vida te propõe na intimidade de ti mesmo, e atende ao trabalho do dia a dia a fim de superá-la. Então, a confiança, a fé, a esperança, a resiliência, conserva a certeza de que é pelas tuas próprias prestações de serviço ao bem comum que a bênção da vitória te marcará. Aos desanimados e fragilizados em suas forças e energias, é importante lembrar o convite que o Mestre Jesus fez: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei.
Muito bom. É uma mensagem maravilhosa, né? E é justamente nos momentos mais difíceis nossos, porque muitas vezes a gente pergunta assim, tu tem fé? Tenho. Tu acredita em Deus? Acredito. Mas diante das provações, das dificuldades, é que nós vamos ter condições de provar se realmente temos fé. Se nós sabemos que o nosso Pai é um Pai de justiça, de amor e caridade, né, como o Diógenes falou, como é que nós vamos duvidar disso? Então é diante das provas que nós precisamos humildemente buscar ajuda, né? Seja ela de todas as formas, da medicina, da psicologia, da espiritualidade, né, das nossas preces, para que a gente supere. Porque todos nós passamos e vamos passar por aflições. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas por que Deus permite que a gente sofra? Qual é por que ele permite o sofrimento? Ele não ama a todos? Mas não é uma questão de permitir ou não permitir, não é uma questão de escolha de Deus, é uma questão de efeito. É uma lei natural de efeito. Bom, se o efeito está dolorido, é porque teve uma causa para isso, não é? Quanto mais grave a doença, mais amargo é o remédio. Mas é aquela escolha, a gente chega no hospital, a equipe médica diz, olha, o teu diagnóstico é esse, tá? Eu costumo comparar que cada vez que a gente reencarna, a gente interna, né? A gente faz uma internação aqui na Terra para a gente trabalhar enfermidades espirituais, morais. Então, quando a gente chega no hospital, tem uma equipe médica pronta para nos auxiliar, e daí ele traz o diagnóstico e diz assim, ó, o remédio para ti é esse aqui. Aí tu olha aquele remédio, tu sabe que é um remédio muito forte, muito amargo, vai te dar vários efeitos colaterais desagradáveis, e aí tu tem uma escolha. E aí? Tu quer tomar esse medicamento para te melhorar, porque todos aqui estão bem intencionados contigo, mas tu tem que compreender que às vezes o desconforto, o mal-estar que tu vai sentir aqui, através desse tratamento, não é para te aniquilar, não é para te fazer mal. Nem tudo que é desconfortável é negativo, é ruim. Isso daqui é o momento que tu vai ter que passar e que tu precisa suportar para te poder dar alta depois. O remédio pode ser amargo. Pode ser amargo. A injeção, vai tomar a injeção. Vai doer. Vai doer, né? Então, assim, só que sempre acaba onde? Numa escolha. Ah, sim. Tu pode simplesmente sair do hospital e ir embora, tu pode simplesmente negar o tratamento, só que, o que acontece? Vai agravar mais ainda. E cedo ou tarde tu vai ter que retornar para o hospital de novo. Isso. E talvez com remédios mais amargos ainda. Então que a gente possa aproveitar esse momento que muitas vezes a vida nos acolhe diante de uma angústia, de um sofrimento, para dizer, e agora, José? Né? O que tu tem para dar? É agora que a tua fé está sendo testada, é agora que a tua força está sendo testada. São oportunidades. Oportunidades de tu provar a tua fé, como tu tinha falado antes. Bem interessante. No livro Médico Jesus, que eu estava procurando aqui algumas anotações que eu fiz, do De Luca, que eu fiz desse livro, tá? Ele começa com uma mensagem de Bezerra de Menezes, que diz, entre outras coisas, toda a cura que se realiza no planeta é obra e milagre do amor de Jesus. Então, mais uma vez, a importância do amor. Porque o amor não é apenas essa manifestação que a gente às vezes faz, até por rotina, por hábito, por costume, mas é na prática. É na prática e em todos os seus níveis. Amor significa exatamente também busca de compreensão dessas questões que nós estamos aqui discutindo. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. De si mesmo, inclusive. De si mesmo, inclusive. Né? Claro. E dos outros, é evidente. Se estivermos aflitos, a mensagem de Jesus, que eu há pouco referi, mas tem outra questão que ele salienta desta mensagem de Bezerra de Menezes, que é a seguinte: Jesus é o remédio acessível a todos os corações. Jesus é o médico do corpo e da alma. Né? E olha só, toda doença física é um espírito enfermo, necessitado de amor. A doença física é apenas um dreno dos males do espírito. Né? E que dreno. Bom, eu gostaria só de encerrar aqui a minha participação em função do tempo, dando o exemplo que Jesus citou tantas vezes naquela época, através das parábolas, né, da questão do pastor, do bom pastor. Né? Então, até no Salmo 23 tem uma explicação muito lógica, muito boa sobre isso, porque o pastor usa aquele cajado. Né? Aquele cajado, ele tem
a parte de cima, aquela volta, né? Aquele cajado serve para cutucar, para o pastor cutucar aquela ovelha que sai do caminho, né? Ou com o gancho ele resgatar aquelas que caem nos buracos, né? Então que nós possamos lembrar, né, que Jesus disse que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Tenhamos fé, tenhamos força, resignação, coragem e paciência. Diógenes, para fechar. E voltando àquele exemplo que eu dei da pessoa internada no hospital, que tem que passar às vezes por um tratamento doloroso, às vezes a vida nos coloca em situações assim, né, que é para o nosso tratamento. A gente precisa ser medicado muitas vezes, né, mas a gente não pode esquecer que quando a gente está no hospital lá, a gente tem direito à visita, a gente tem direito ao anestésico para aliviar a dor, a gente tem o carinho dos médicos, a gente tem o contato com as enfermeiras, então tem outras coisas que acontecem no período de internação que estão ali para nos auxiliar, para amenizar as nossas dores, e quando a gente lembra da lei de conservação, nós temos o direito também de buscar, de exigir a visita. Eu quero uma visita, eu quero um anestésico, eu quero, porque às vezes a gente precisa também ter esse suporte, não é apenas a parte ruim, mas a gente tem o suporte também no momento dessas aflições que a gente passa. Então que a gente possa ter essa consciência que, por mais que o tratamento possa estar um tanto dolorido, terão também outras forças paralelas para nos auxiliar, para nos alavancar e nos dar força para passar por aquilo. Muito bom, muito bom. Então, voltando ao começo, né? E lembrando sempre o Mestre Jesus, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. As nossas aflições são, às vezes, o sinal amarelo, nos chamando a atenção para a volta ao caminho. A volta ao caminho, às vezes a gente erra o caminho e não se dá conta. E precisa ser alertado. As nossas aflições têm também a sua função. Que possamos suportá-las com a grandeza correspondente à fé que Jesus deixou para ser cultivada no coração de cada um de nós. Ontem, lá no passado, pela compreensão do que fomos, do que somos e do que seremos, tudo fruto das nossas escolhas. O Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, fica por aqui, nesta edição, mas a vida continua e você sempre será o nosso convidado especial. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.